Que alegria mais uma vez estar aqui com você. Fico feliz em poder ter essa oportunidade de compartilharmos juntos a Palavra de Deus. Bem-vindos a mais um programa Encontro com a Palavra. Até agora nosso estudo já nos trouxe ao segundo dos livros poéticos do Velho Testamento, ao Inário inspirado e sagrado do povo de Deus. Este é o meu livro preferido da Bíblia, o livro de Salmos. Se hoje você abrir o inário de sua igreja, verá semelhanças entre ele e o livro de Salmos. Nesse livro podemos encontrar instruções musicais. Há algumas inscrições que precedem alguns salmos. Por exemplo, as inscrições que precedem os salmos 4, 5 e 6 possuem as palavras Neginot ou Nehilot. Essas são palavras em hebraico que sugerem que o salmo deveria ser acompanhado por instrumentos de sopro Nehilot ou de cordas Neginot. No Salmo 6, a palavra Sheminith significa 1/8 abaixo. Essas inscrições eram instruções para os músicos que acompanhavam o canto desses hinos maravilhosos. A palavra Selah, encontrada em todo o livro de Salmos, é como um descanso musical e significa pare e pense sobre isso. Ou então, dê uma pausa e pense reverentemente sobre isso. Quando você lê o livro de Salmos, percebe que esses inscritos eram instruções para os músicos iguais à introdução dos hinos de hoje, que servem de orientação para os líderes do louvor. Muitos de nós que, aos domingos, cantamos hinos em nossas igrejas, ignoramos que essas observações são muito importantes para os músicos que dirigem o louvor. Eles abrem seus hinários ou seguem as palavras na tela quando cantam os hinos para que saibam a letra dos hinos que estão cantando. O livro de Salmos é como um inário que dá a você a letra dos hinos e algumas observações para os músicos. Quando você lê o livro de Salmos ou a letra dos hinos no seu inário, você está lendo também uma linda poesia. Em nosso inário, assim como nos Salmos, os autores geralmente fazem uma dessas três coisas. Algumas vezes eles estão falando com Deus, sobre o próprio Deus. Isso é louvor e adoração. Em outras, o salmista ou o autor do hino está conversando com Deus sobre o homem. Falar com Deus sobre o homem é oração. Há vezes nas letras dos hinos ou dos salmos em que o autor não está falando com Deus. Ele está falando com o homem sobre Deus. Falar com o homem sobre Deus é pregar. Sempre que você ler um salmo ou a letra de um hinário, pergunte-se: sobre quem o autor está falando? Algumas vezes o autor do hino ou o salmista está louvando, está falando com Deus sobre Deus. Outras vezes ele está orando porque estão falando com Deus sobre o homem. Outras vezes ele está pregando, ou seja, conversando com o homem a respeito de Deus. Perguntando e respondendo essa questão, você terá uma orientação a respeito da mensagem devocional do salmo. Além disso tudo, você descobrirá alguns temas no livro de Salmos. O tema mais comum e mais importante é o tema do homem abençoado. O tema Feliz é. Esse é o tema de Salmos como o 1º, 23, 32 e 128, entre muitos outros. Esse tema Homem abençoado está presente nos Salmos e tem o seguinte ensinamento para você. As bênçãos do homem abençoado não acontecem por coincidência. As bênçãos do homem abençoado não acontecem por acaso. As bênçãos do homem abençoado são como um banquete de consequências. O famoso autor Robert Louis Stevenson costuma dizer que cedo ou tarde todo homem se sentará para um banquete de consequências. Mas por que o homem abençoado é abençoado? Ele não é abençoado por coincidência. Suas bênçãos não acontecem por acaso. Suas bênçãos são consequências de suas escolhas. E suas escolhas são consequências de suas convicções. É por isso que ele é abençoado. Tudo isso está demonstrado nos salmos do homem abençoado. Poderíamos nomear outros salmos emocionais. Muitos deles descrevem um determinado estado emocional. Eu não sei qual é o seu estado emocional, mas uma coisa eu posso garantir. Não importa qual seja seu estado emocional, você se identificará com algum salmo. Se você estiver deprimido, lerá quando o autor do hino ou do salmo estava deprimido. Se você está agitado sob pressão, vai descobrir um salmo em que o salmista estava agitado e estressado. Você se identificará emocionalmente com os salmos.
Quando você ler os salmos emocionais, descobrirá que o salmista estava sob um estado emocional pelo qual, muitas vezes, você também passa. Quando isso acontecer, faça a seguinte pergunta: o que o salmista fez com o estado emocional, hein? O que ele fez a respeito dessa depressão, do estresse que está passando, do medo ou desse outro sentimento? Deixe que o salmista seja um exemplo para você. Você pode fazer o mesmo para sair desse estado emocional negativo e que não faz bem para você. Alguns exemplos desses salmos emocionais são o 3, 4, 34, 51 e o 55. Mas um outro tema no livro dos Salmos é a adoração, quando o salmista está falando com Deus sobre Deus. Quando você lê esse cenário, descobre que não há muitos hinos que falam com Deus sobre Deus. Há muitos que falam com Deus sobre o homem. Muitos hinos de pregações falam com o homem sobre Deus, mas há uma certa escassez de hinos que falam com Deus sobre Deus. Nos salmos de adoração, você descobrirá que o salmista não está apenas adorando, ele está mostrando a você o que é adoração e como adorar. Ele mostrará o que acontece quando adoramos. Quando você estiver lendo os salmos, observe todas essas coisas. Os salmos 8, 63, 100, 103 e 107 são alguns dos salmos de adoração. Quando você lê esses salmos, os salmos do homem abençoado, os salmos emocionais e os salmos de adoração, você vai encontrar orações do salmista. Bem no meio de um salmo bem devocional, o salmista ora a respeito de seus inimigos. Ele diz coisas fortes sobre seus inimigos. Ele pede a Deus que acabe com eles. Você pode achar que alguma coisa está errada, porque aparentemente essas coisas não se encaixam com o salmo. Lembre-se que o salmista escreveu o salmo 1000 anos antes do Sermão do Monte. O conceito vigente da época era: ame seu próximo, mas odeie o seu inimigo. Você verá Davi dizer, depois de fazer lindas declarações: acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Davi pedia a Deus para lhe dar poder para destruir seus inimigos. Precisamos de um esclarecimento histórico para entendermos essas orações inseridas nos salmos devocionais. Outro tema que está presente no livro de Salmos está nos salmos messiânicos. Geralmente o salmista escreve como um poeta. Alguns dos salmos, especialmente os salmos 16, 22, 8 e 2, são salmos proféticos sobre o Messias. No dia de Pentecostes, quando Pedro pregou seu grande sermão do Pentecostes, ele disse que Davi era um profeta. Nesse dia ele pregou sobre o Salmo 16, que previa não apenas o advento de Jesus Cristo, mas especificamente a sua ressurreição. Alguns dos salmos mostram claramente que Davi profetizou a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. Quando estudamos os livros históricos, eu disse que o cenário histórico para muitos dos salmos seria visto muitas vezes no primeiro e no segundo livro de Samuel e nos livros de Crônicas. Isso porque cerca de metade dos salmos foram escritos por Davi e sua biografia é encontrada nesses livros históricos. Algumas vezes, o conteúdo de um salmo escrito por Davi ou a inscrição no seu início nos diz onde Davi estava e o que ele estava fazendo quando escreveu aquele salmo em particular. Se você consultar a biografia de Davi nos livros históricos, poderá compreender melhor. Mais informações sobre Davi no momento em que ele escreveu o salmo ajudará você a apreciá-lo mais e saber o que ia no coração de Davi de verdade. Essas informações adicionais ajudarão você a interpretar e a aplicar o salmo que você está lendo. Antes do Velho Testamento ser traduzido para o grego, isso cerca de 200 anos antes de Cristo, o livro de Salmos era dividido em 5 livros diferentes. Esses 5 livros eram Salmos 1 ao 41, Salmos 42 ao 72, Salmos 73 ao 90, Salmos 91 ao 107 e Salmos 108 ao 150. 73 desses salmos foram atribuídos a Davi. A Asaf foram creditados 12 e aos filhos de Coré 11. Os estudiosos acreditam que Ezequias tem escrito 10 salmos. Moisés, Esdras e Salomão escreveram um salmo cada um. Muitos são anônimos.
Alguns salmos anônimos foram provavelmente escritos por levitas, que eram os ministros de músicas, que eram nomeados por Davi. Outros talvez tenham sido escritos pelo próprio Davi. Depois de fazer a introdução do estudo do meu livro preferido da Bíblia, eu tenho que me despedir. Mas não esqueça, esteja conosco no nosso próximo encontro com a palavra, quando farei a exposição do capítulo preferido do meu livro da Bíblia preferido. Há 1180 capítulos na Bíblia e o meu preferido começa com: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você conhece esse texto? Que tal? Vamos ler. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha, você não pode perder o próximo programa. Eu vou contar por que o Salmo 23 é o capítulo da Bíblia que eu mais gosto. No próximo programa, também vou contar o que esse salmo tão importante diz sobre o que o pastor significa para mim. E sinta aí no seu coração, na sua vida, o Senhor como pastor. Saiba que quando temos o Senhor Deus como nosso supremo pastor, caminhamos de vitória em vitória. E Deus quer ser o seu pastor, quer cuidar de você em cada momento da vida. Até o nosso próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.